Senhores, em nome santo de Jesus Cristo, eu quero trazer-vos nesta hora uma mensagem de Deus para o seu coração. Eu quero falar sobre a palavra mais sublime que tem das Escrituras Sagradas, que se chama amor. O amor é uma virtude excelentíssima que orna os patamares da eternidade, que refugie nos diademas dos querubins, que orna o manto sacrossanto do sumo pastor, que garante a filha ilustre que é a igreja, a morada no palácio real. Se bem que nós vivemos uma época de desamor, e hoje eu quero tão somente despertar o seu ânimo sincero e mostrar que alguém se aproximou de Jesus Cristo e lhe fez uma pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus Cristo disse: o que está escrito na lei, como lês? Ele disse: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Mas ele foi conversar com Jesus, ele foi a pergunta exata: o que eu farei para herdar a vida eterna? Vocês sabem que a vida eterna, ela não tem fim. E a vida eterna, ela foi ganha pelo amor de Deus. Está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, Jesus Cristo pergunta a ele, volta para ele e pergunta o que estava escrito na lei, como ele entendia. E ele então disse que teria que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus disse para ele, perguntou a ele, para que ele dissesse para o Senhor. Ele, querendo se justificar, ele perguntou: quem é o meu próximo? Jesus narrou-lhes uma parábola e disse o seguinte: descia de Jerusalém um homem para Jericó. Olha que ele descia, e muitas pessoas estão descendo, e as consequências são essas. Ele caiu nas mãos de um salteador. Hoje vocês sabem que o salteador é o diabo, ele é o ladrão, ele veio matar, roubar e destruir. E Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então você vai observar comigo que quando o Senhor Jesus Cristo falou para ele, disse que o homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu na mão de um salteador, que o assaltou, espancou, tomou tudo que ele tinha e o deixou desmaiado, diz a Bíblia, meio morto. E ocasionalmente descia por ali um sacerdote. E o sacerdote, vendo aquele homem agonizando, passou de largo. Ora, sacerdote é aquele que vê a necessidade humana, é aquele que recebe de Deus e fala para o povo. Mas a falta de amor fez com que ele passasse de largo, porque ele estava descendo. E quem está descendo, ele nunca pode ajudar ninguém. Ele precisa de socorro também. Mas ele não tinha amor no coração por ver aquele homem desmaiado, e ele passou de largo. Ocasionalmente também descia um levita. Vocês sabem que a tribo de Levi, ela foi separada por Deus para louvar o seu nome de dia e de noite. Hoje nós temos milhares de levitas cantando, vendendo os seus CDs, trabalhando, mas falta amor. Porque estão descendo também, poucos estão subindo. E poucos louvores chegam ao trono da graça. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele quis mostrar uma coisa maravilhosa sobre o amor. Que o bom samaritano, ele não descia, ele ia de viagem. E quem está viajando está preparado.
tem que estar preparado. E ele estava com a sua cavalgadura, tinha azeite, que simboliza o Espírito Santo. O vinho que simbolizava o remédio na época. E quando ele descia, ele viu aquele homem agonizando. Ele desceu da sua cavalgadura, foi até aquele homem, untou-lhe as feridas, deu-lhe vinho, passou azeite nele e colocou sobre a sua cavalgadura e o levou para a estalagem, que hoje simboliza a igreja. Se eu te perguntar, quantos estão morrendo agora nesse instante? Estão desmaiados à beira do caminho e os sacerdotes estão passando de carro do ano, carro novo, bem vestido, e não estão se preocupando com aquele que está morrendo. Os levitas, da mesma maneira, não estão preocupando a não ser cantar nas igrejas, mas não cantam em uma praça. Não se preocupa com aquele que está morrendo, sendo que Jesus veio para buscar e salvar aquele que está perdido. Agora você vê que o samaritano, ele pegou aquele homem com amor, com carinho, levou para a estalagem que simboliza a igreja. Quantas almas você já ganhou? Quantas pessoas você já tirou do mundo e colocou dentro de uma igreja? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Disse Cristo, o que daria o homem em troca da sua alma? Eu quero que você entenda que ele chegou perto daquele homem, dono da estalagem, e disse, cuida deste homem. E deu 2 dinheiros a ele, disse, eu vou continuar a minha viagem. Quando eu voltar, se os gastos excederam aquilo que eu te dei, eu te pagarei. Aí Jesus pergunta, qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele? Ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Jesus disse, vai, faze da mesma maneira e você viverá. Meu amigo, pele por pele, disse o diabo a Deus a respeito de Jó. Tudo quanto o homem tem, dará por sua vida. E hoje nós encontramos a humanidade perdida, cega, nos seus delitos e pecados, distante de Deus, porque o salário do pecado, na realidade, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas para isso é preciso ter amor, que diz a Bíblia, que o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito muitas vezes está longe de reuniões, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Jesus Cristo. E por isso, quando nós pregamos uma mensagem convicta, absoluta, é porque nós sabemos claramente que nós vivemos uma hora do desamor, e que o mundo está sendo preparado para o anticristo que já está aí. Ele só não age livremente porque o Espírito Santo ainda está na terra. Mas vai chegar a hora em que esse Espírito, o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Num abrir piscar de olhos, a igreja será arrebatada. Os crentes preparados irão subir para a eternidade. E o mundo ficará à mercê do anticristo. Se hoje muitos acham dificuldade, põe obstáculo para reunir, eu trabalho, eu não posso, não dá, eu estou cansado, está tarde. Olha, eu quero dizer que a Bíblia diz, buscai ao Senhor, disse o profeta Isaías, enquanto se pode achar. Deixe o homem maligno os seus caminhos, deixe o ímpio os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, torna-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Porque, é claro, alguém ousa a morrer pelo bom. Mas a Bíblia diz que Deus prova ao contrário. Que Ele morreu por nós, estando nós ainda em nossos pecados. Por que Ele nos amou? Primeiro, nós não o amamos, Ele nos amou primeiro. E quando nós falamos em amor, o apóstolo São Paulo disse, se eu desse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me adiantaria. Então nós voltamos para dentro da palavra.
E mostramos que hoje há dentro da Escritura Sagrada uma fartura de mensagem tão grande, nos seus 31.162 versículos. E às vezes nós não temos tempo nem de examinar as Escrituras. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Lendo a Bíblia, você vai encontrar coisas maravilhosas. Você vai ouvir o Salmo 119, quando Davi disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Por aonde você está andando, aonde os teus pés estão caminhando, Deus está te vendo. Então vamos olhar para dentro da palavra do Senhor e vamos fazer assim um introspecto dentro da Bíblia Sagrada, para nós encontrarmos aquilo que nós precisamos. O mundo inteiro jaz no maligno. As igrejas estão chafordadas de iniquidade. Os sacerdotes não estão preocupados com as almas que estão morrendo. Não, ele se assenta no seu trono e fica quieto e deixa as coisas rolar. Levitas só vai cantar na sua igreja se você der 4, 5, 6, 10 mil reais. Eu quero dizer o seguinte: a palavra de Deus é muito clara. Se falta o amor, falta tudo. O amor tudo crê, o amor tudo suporta. O amor não se porta com indecência, não se ufana, não busca seus interesses. O amor, ele passa por tudo o que for, mas ele vence. Jesus venceu o mundo, a carne, o pecado e o diabo por causa do amor. Senão, ele não seria vencedor. Quando ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele próprio não teve expressão para falar esse tal. Essa palavra, ela é muito profunda. Mas você está me ouvindo nessa hora, é uma mensagem de alerta, porque nós vemos que hoje a Visão Mundial, que é um órgão que trabalha a respeito da igreja, eles disseram a mim que desviam-se mais do que se converte pessoas. E nós não vamos longe. Eu só vou te mostrar um quadro que você vai meditar comigo. O filho pródigo, criado num lar com fartura, ele teve vontade de conhecer o mundo. E instou com o pai dele, querendo a parte da fazenda que lhe cabia. O pai, pesorosamente, deu a ele. E ele foi embora para uma cidade longínqua. Chegou bonito, cheiroso, chegou com dinheiro no bolso, vida e saúde, normalmente a juventude. E gastou tudo quanto tinha com as meretrizes. E ali ele ficou. Mais tarde veio uma grande fome naquela cidade. E ele não tinha com que comer. Indo a uma pessoa, talvez um daqueles que gastou dinheiro com ele, pedir uma ajuda, ele falou: a única coisa que eu posso te oferecer é você cuidar dos meus porcos. Você vai para uma pocilga e você vai cuidar dos meus porcos. E lá você vai comer com eles. E ele foi porque queria se alimentar, comer alfarrobas, comer bolotas. É o que hoje acontece com aquele que se desvia. Olhe bem, o filho pródigo faltou 3 coisas, ele perdeu 3 coisas. Ele perdeu primeiramente a condição espiritual, porque saiu da casa do pai. Depois perdeu a condição moral, porque ficou vivendo com as meretrizes. Veja bem. E depois a social, porque foi viver entre os porcos. Nós olhamos para uma sociedade apodrecida no pecado. A juventude atualmente, ela está envolta. Hoje, talvez vocês nunca viram, porque com toda humildade e modéstia, eu tenho experiência. Existem boates para crente. Passa a noite ali, com a luz acesa, ouvindo um som a média luz, e para eles são crentes. Não, é porque o coração deles estão lá. Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro,
ali estará também o vosso coração. E o coração deles estão lá no pecado, na carne. A carne tem 16 obras e o espírito é o contrário, só tem 9. E é preciso então fazer o quê? Batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O pródigo estava desmoralizado, talvez igual você esteja, longe da casa de Deus, numa sociedade apodrecida e comendo comida de porcos. Mas eu quero te dizer o seguinte: um dia ele estava tão amargurado, tão abatido, que ele levantou os olhos aos céus e disse: eu vou estar com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, eu pequei perante os céus contra ti. Recebe-me como um dos teus jornaleiros. Não precisa me receber como filho. Caiu dentro dele aquela humildade. E ele então foi caminhando até chegar na casa do pai. Mas o pai estava esperando que ele chegasse. E quando o pai o viu, se alegrou. E o filho chegou mal cheiroso, mal vestido, e chegou perto do pai, prostrou-se e disse: Pai, pequei contra ti perante os céus. Recebe-me como um dos teus jornaleiros. E o pai ficou muito alegre, chamou os seus empregados, seus mordomos, e disse: depressa, bota uma roupa nova nele, coloca uma sandália nos seus pés, honra ele, coloca o anel no dedo dele, e vamos matar o bezerro cevado, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Hoje, aleluia, eu te trago esta mensagem, que é uma mensagem de alerta para essa juventude que 1000 vezes, ao invés de gostar da Bíblia, gostar de um culto, eles preferem o mundo. Troca as coisas eternas pelas coisas efêmeras, porque está escrito que o mundo passa com as suas concupiscências, porém, o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o que eu tenho a te dizer, que esse amor imensurável de Deus, o amor que, mesmo querendo se externar, nós não conseguimos, porque Deus me ama. Eu não sei, eu só sei de onde Ele me tirou. E me tirou para sempre. Me remiu com o sangue do seu Filho. E por isso eu estou aqui hoje pregando essa mensagem para você. E te dizendo: levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Cheguemo-nos, portanto, com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. As promessas de Deus são infalíveis. O mundo passa, o céu e a terra estão passando, mas Jesus disse: minhas palavras jamais passarão. Como nós vivemos numa época que o mundo tem mais jovens do que mais velhos. E a juventude já cresce de uma maneira diferente. Eu quero lembrar-vos, lá no Velho Testamento, quando Josué entrou no lugar de Moisés, o povo reclamou. O povo disse: nós seremos contigo, se Deus foi contigo, como foi com Moisés. E Deus falou com ele: hoje eu vou começar a te engrandecer diante do povo. E o milagre foi do Jordão. O Jordão abriu-se e eles passaram a pé enxuto, porque eles queriam ver o milagre, como o mar vermelho. Agora o Jordão se abre e eles passam. E Deus falou: Josué, apanhai 12 pedras e colocai sobre os ombros dos maiorais, para que eles levem geração adentro, porque no futuro vossos filhos vão perguntar: que pedras são essas que nossos pais carregam por geração adentro? Vocês vão dizer: essas pedras foi quando o Senhor abriu o Jordão, e nós estamos aqui, elas são testemunha. Mas diz a Bíblia que Josué veio a falecer. Os anciãos, eles tomaram conta,
E depois passaram esses anciãos, vieram outro. Aí diz a Bíblia que veio uma geração que não conhecia Deus e depressa se desviaram do caminho. E hoje nós encontramos uma multidão desviada do caminho de Deus. Homens ébrios, jovens prostitutas. O vício acampou, tomou conta da juventude. Nós não encontramos ninguém pregando o evangelho. Olha para o nosso estado e vê uma coisa. Eu trabalhei 7 anos consecutivamente da minha juventude na igreja, de dia e de noite. Foi a época que eu ganhei mais alma na minha vida, sem precisar dizer que eu fiz grandes conclaves espirituais no Brasil inteiro, que eu viajei o nosso país pelo menos 90% pregando o evangelho. E agora sou pastor de igreja, oriunda de uma casa de recuperação, cujos aqueles que se converteram, se transformaram, hoje são pastores aqui no estado de grandes igrejas. E outras também que estão no exterior, que nasceram aqui, e eu cuidei deles com amor e com carinho. Porque eu os achei jogados nas drogas, na sarjeta, com fome, com sede, sem ter condições de nada. Mas eu fiz por amor. Não fiz por salário, eu fiz por amor. Porque eu sei que o amor cobre a multidão de pecado. Hoje você me ouve. Não estranheis esta mensagem, porque vocês estão acostumados a ouvir mensagens de lisonja na televisão. Pastores que pregam, lisonjeando o povo, tem medo de falar, se eu pregar, eles vão sair. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. É por isso que neste momento eu te prego uma mensagem séria, uma mensagem de responsabilidade, para que você também se anime, se levante e vamos fazer juntos uma obra para Deus. Porque diz a Bíblia que a noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras da carne, as obras das trevas, e não tenhais cuidado da carne no tocante às suas concupiscências, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia diz que Jesus, ele sempre amou e vai continuar amando. E a igreja, a filha ilustre, ela vai morar no palácio real em breve. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando no princípio aceitamos a fé. A noite passou, o dia chegou, porque nós estamos esclarecidos. E eu quero dizer para vocês que muitos de nós que aqui estamos, eu, você, não vamos passar pela morte física. E nós vamos ouvir o toque da última trombeta. Os que ouvirem serão bem-aventurados, porque os mortos ressuscitarão primeiro. E depois nós seremos transformados num abrir e piscar de olhos com um corpo incorruptível de glória. E vamos encontrar com o Senhor para sempre. Ficar nas bodas do Cordeiro. E depois da grande tribulação na terra, a igreja vem para julgar as nações. E nós vamos vir com um corpo incorruptível de glória. Amigo e amiga, jovem, pastor, desperta, acorda. Bota os seus jovens para trabalhar. Vai com ele na frente. Faz um trabalho para Deus. É uma hora de fazer qualquer coisa de bom para os céus. Eu quero orar por você nesse momento. E pedir a você que ao ouvir essa mensagem, propague para outros. Que nós estamos enfadados de ouvir contos, histórias. Quando tem, Deus não está querendo pregador de fogo, Ele quer pregador do Evangelho. Nós somos pentecostais, sabendo que Cristo cura, salva, batiza com o Espírito Santo, nos dá língua estranha e nós expulsamos os demônios em nome de Jesus. Mas nós temos que ter cuidado, porque o comércio no lado do Evangelho, ele está notório que o próprio pecador se escandaliza. Você, agora nesse momento, vai orar comigo. Deus vai te abençoar. Eu vou pedir para a sua família
pedir pelo seu esposo, sua mulher, seus filhos. Observe bem, sua casa, que é uma tribulação tão grande, ninguém se entende, a discussão, o desentendimento, a mulher dorme na cama, o marido dorme na sala. A verdade é essa, os filhos chegam em casa de manhã embriagado, drogado, e os pais nada podem fazer, porque os filhos desonram os pais. É hora de despertar do sono. Eu vou orar por você agora, Deus vai te abençoar. Receba a oração da fé em nome de Jesus. Eterno Deus, em tuas mãos eu quero entregar essa palavra que tu me deste para os meus ouvintes e te pedir uma bênção para todo aquele que ouvir esta palavra, que ele seja atingido, que ele seja abençoado,